Eu gostaria de começar esse vídeo lembrando que é muito importante que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja um inscrito. Venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão, ative também as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos que nós produzimos aqui diários no YouTube. Ontem à noite, por exemplo, fiz um vídeo falando sobre o professor Marcos Nobre da Unicamp e a mais nova análise dele. Solicitei que vocês deixassem comentários e os comentários de vocês foram excelentes. É importante que vocês também fortaleçam o canal com comentários, com likes, com compartilhamento, principalmente nesse momento do YouTube. O engajamento de vocês é importante para fazer com que a nossa comunidade cresça e atinja cada vez mais pessoas, tá? Então deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo principalmente. E para fazer o nosso comentário de hoje, eu gostaria de começar com uma alegoria, com um certo mito que existia lá atrás na antiguidade, lá atrás nos tempos gregos. Toda vez que alguém morria na Grécia, essa pessoa ela ia para, podemos chamar assim, um submundo. E nesse submundo você tinha uma margem de um rio e você tinha um longo rio até chegar no inferno ou nos Campos Elíseos. E esse rio ele era navegado pelo barqueiro do inferno, conhecido como Caronte. Para que você pudesse navegar por esse rio, era importante que você tivesse dinheiro. Então o Caronte ele só levava você até a outra margem se você o pagasse. Por isso que os gregos, nos funerais, eles colocavam moedas nos olhos dos mortos. Porque assim eles poderiam pegar essas moedas e dar até o barqueiro. E se nós não tivéssemos moedas, os mortos não tiverem moedas, o que acontece? O barqueiro os deixa na margem, sem poder levá-los para o descanso eterno, seja no inferno ou nos Elíseos. E Bolsonaro, ele é basicamente hoje o barqueiro do inferno. Ele encarna o Caronte com uma primazia enorme. E por que eu falo isso? Porque o Caronte, ele trafega, ele navega com aqueles que têm condições de pagar, com aqueles que são mais ricos, em um menor ou maior grau. Aqueles que são mais pobres, aqueles que não têm condições, são deixados, são isolados, são escanteados, são segregados. E a mesma coisa faz Bolsonaro nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é a crise do coronavírus, a pandemia de Covid-19. Ontem no Brasil nós tivemos uma estatística muito triste, que foi a morte de 474 pessoas oficiais de Covid-19. E por que eu estou falando números oficiais? Porque nós sabemos que esse número está subnotificado. Várias e várias pessoas estão morrendo com síndrome respiratória aguda, ou seja, não estão morrendo de Covid. E por que colocam síndrome respiratória aguda? Porque não há exames suficientes, não há testes suficientes para saber se essas pessoas de fato morreram de Covid, mas elas morreram de doença respiratória. E nós tivemos um aumento gigantesco no número de mortos por doença respiratória aguda. Nesse momento de Covid, óbvio que essas pessoas estão morrendo por conta da Covid-19, mas são casos subnotificados e pela falta de testes, você não pode colocar no laudo que essas pessoas morreram de Covid-19. Então coloca-se síndrome respiratória aguda como causa da morte. Então esse número de mortos de ontem foi bem maior, possivelmente passou dos 500 mortos. Uma estatística triste, o número de mortos aqui no Brasil já ultrapassou a casa dos 5 mil, o que é muito preocupante. E o presidente Bolsonaro, que é o líder da nação, aquele que deveria confortar, passar tranquilidade, ao ser indagado, respondeu o seguinte sobre o número de 474 mortos. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Reagiu ele à pergunta de um repórter em frente ao Palácio da Alvorada em Brasília, referindo-se ao personagem bíblico. A resposta arrancou risos de apoiadores do presidente, que estavam na grade montada diariamente na residência oficial. E daí? Para as mortes. Lamento. Quer que eu faça o quê? Esse é o problema de Bolsonaro. Ele não enxerga a vida dos brasileiros como sendo pessoas. Ele enxerga a morte simplesmente dessas pessoas como sendo números. Números da estatística macabra e mortal dele, o presidente da morte. O barqueiro da morte que está hoje ocupando a presidência da República. Um desrespeito colossal com os mais pobres, porque nós sabemos que quem está morrendo de Covid-19 no Brasil são os mais pobres. E Bolsonaro, ele não liga para os mais pobres, ele não faz um governo para os mais pobres, ele é cruel com os mais pobres. Nós estamos observando a dificuldade
brutal que as pessoas estão tendo para conseguir o auxílio de R$ 600. Filas e mais filas, podendo se contaminarem com o Covid, sobrecarregando os sistemas de saúde. O sistema público de saúde já está sobrecarregado em várias cidades. Nós não estamos mais tendo leitos de hospitais, os hospitais estão lotados. Manaus já está tendo problemas, São Paulo, a cidade de São Paulo está com problemas, Rio de Janeiro está com problemas por conta do comportamento de Bolsonaro. Todas as mortes de Covid-19 no Brasil e de síndrome respiratória aguda são culpa do presidente, porque ele não está tomando as medidas necessárias para conter a pandemia no Brasil. Essas mortes são deles. Essas mortes são responsabilidade dele, Bolsonaro. E por que ele age assim? Porque somente as pessoas mais desfavorecidas estão sofrendo nesse momento com a Covid-19. E Bolsonaro não liga para essas pessoas. Ele é o barqueiro da morte que só navega com os mais ricos. Os mais desfavorecidos, aqueles que não têm a moeda, as moedas para pagar o barqueiro, são deixadas à margem para sofrerem eternamente. Esse é o nosso presidente, o barqueiro da morte. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, ative as notificações e também me siga lá no Twitter, @profleoficial.